Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Retomando então, gente, então cuidado com fontes, né, materiais e formais. É um assunto que de vez em quando aparece, é um assunto que não tem agora tantas, né, discussões, mas essa parte do regulamento eu sei que gerou aí um certo desconforto para alguns alunos e de certa forma geraram todas umas discussões. Tem doutrinador que não relaciona dessa forma, tem outros doutrinadores que colocam dessa forma, né? Por exemplo, Carlos Henrique Bezerra Leite, que lançou o livro dele Direito do Trabalho, diz exatamente isso. Se o regulamento tiver a participação dos empregados, é uma fonte autônoma. Se for uma fonte heterônoma, um regulamento empresarial imposto pelo empregador, é uma fonte heterônoma, tá? E aí já tem outros doutrinadores que, né, dizem que não, que o regulamento necessariamente tem que ser autônomo. Então, existe a discussão, mas a banca adota esse procedimento aqui. Bom, gente, depois de fontes, né, nós vamos iniciar aqui a parte, só rapidamente antes de a gente falar dos princípios, hierarquia entre as fontes trabalhistas, gente. Cuidado que dentro da esfera trabalhista, diferente de outras matérias, em decorrência dessa desproporção existente entre empregado e empregador, é que existe essa regra específica para a parte trabalhista. Ou seja, vejam que, na verdade, a ideia principal é o quê? Você sempre aplicar o que for mais benéfico para o trabalhador. Então a gente diz que aqui a hierarquia entre as normas, ela é flexibilizada. Existe aquela pirâmide de Kelsen, né, que diz que coloca lá no topo a Constituição Federal e faz todo o escalonamento das normas, né? E aí nesse caso, nós adotamos essa? Não adotamos. Óbvio que a Constituição continua no topo. É um direito mínimo que nós temos. Tem que ser respeitado. Só que não esqueça que eu sempre vou aplicar a norma que for mais benéfica, favorável ao trabalhador, tá? É óbvio que eu nunca vou poder utilizar dessa regra aqui quando se tratar de normas imperativas do Estado, tá? Porque são normas de ordem pública, o termo, ó, ordem pública, existe o Estado impondo algo. Exemplo, não adianta vir um acordo coletivo dizendo assim, ó, a prescrição entre, né, da relação jurídica aqui no âmbito da empresa aqui será de 10 anos, e sendo que o cara tem 3 anos, 4 anos para entrar com a ação e podendo retroagir 10 anos. Não, porque está lá no artigo 7º, inciso 29, uma imposição do Estado dizendo, não, a prescrição é bienal, 2 anos, mas pode retroagir 5 anos e ponto final. Veja que é uma regra do Estado. Essas regras imperativas de ordem pública eu não posso flexibilizar, eu não posso porque estou indo contra o que o Estado está determinando, tá? Então, como regra geral, eu sempre flexibilizo procurando a norma mais favorável, exceto aquelas normas de ordem pública, tá bom? Bom, e óbvio que as normas não podem desobedecer à Constituição Federal, nunca. Sempre faça uma leitura das leis, sempre confrontando com a Constituição Federal. Nós vamos falar várias vezes aqui que, por mais que a CLT esteja escrito de determinada forma, infelizmente nós não aplicamos daquela forma porque a Constituição diz diferente. Isso a gente vai ver várias vezes. Até muitas pessoas no começo começam a fazer a leitura, a CLT, professor, mas está dizendo aqui que a hora extra que vai ser paga é de 25% na CLT. Tá, mas a Constituição estabelece no mínimo 50, ponto final. Você desconsidera o que está escrito na CLT, porque você sempre tem que fazer uma leitura frente à Constituição Federal. Bom, princípios do direito do trabalho, gente. Vamos entrar num assunto legal agora, né? Já chegou até a arrepiar, né? Gente, princípios. Qual o principal objetivo do princípio? Auxiliar. É uma das funções, né? O princípio na verdade, ele tem 3 funções, mas para nós é o suficiente saber uma delas, que é a função de auxiliar na interpretação da norma. Existe a função normativa, a função integrativa, então, explicativa. Por exemplo, dependendo da situação, por exemplo, o princípio pode auxiliar
por exemplo, no surgimento de uma norma. É uma situação. Pode auxiliar na interpretação de uma norma. Ou, na ausência de uma norma, ele pode até chegar a ser uma norma. Tá? Então, a gente tem que é uma nova discussão atual, até por sinal. Então, o que acontece? Para nós, o principal princípio auxilia na interpretação da norma. É óbvio, você faz a leitura aqui de um artigo, e eu leio também o mesmo artigo. Pode ser que você entenda diferente de mim. Ué, por que não? Ah, você leu, você entendeu da seguinte forma. Eu li e entendi de outra forma. Por isso que existem essas discussões no âmbito da justiça do trabalho. E é óbvio que chega às vezes até o TST, começa a entupir de recursos e aí que surgem as súmulas EOJs. Só que, existem alguns princípios específicos do direito do trabalho e alguns princípios gerais do direito do trabalho. E nós vamos ver que, por mais que sejam princípios relacionados a outras matérias, mas que têm aplicação ao direito do trabalho. Então, nós vamos ver cada uma delas. Começando ali pelo primeiro, que é o princípio da dignidade humana. Gente, o que é princípio da dignidade humana? Ele é importante, será? Não, ele só está no artigo 1º da Constituição Federal. Será que é importante? Tá? Começa a Constituição se preocupando com esse princípio. E, por sinal, é uma prova recente, se vocês puderem até me ajudar, lembrar quando que... Não falou propriamente do princípio, mas falou do raciocínio desse princípio. Veja só, o direito do trabalho ele surgiu realmente como um mecanismo de proteção, para proteger os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque desde o começo, desde a sua origem, veja que a parte trabalhista nunca foi boa. No começo, qual foi a primeira forma de trabalho? Escravo. Ou seja, a pessoa não era uma pessoa, era uma coisa. Tanto é que a doutrina fala que existia a coisificação do ser humano, ou seja, a pessoa era comprada, vendida como se fosse uma coisa. Aí depois nós tivemos a servidão, que também não deixava de ser numa situação também próxima da escravidão, mas com um sentido um pouquinho diferente. E veja que toda a evolução foi dessa forma, até chegarmos nos dias atuais, onde existe uma proteção. E até, não sei se vocês lembram, mas vocês lembram o que significa direito? Trabalho? Vem do termo tripalium, e tripalho era um equipamento de tortura para empalar escravos. Laboral, o termo laboral, que a gente usa, que tem a ver com o direito do trabalho. Laboral vem de labus. E o que é labus em latim? Penosidade, tá? Então sempre vem no sentido de algo, que tenha, algo árduo. A própria Bíblia coloca no sentido no formato árduo. Então nesse caso, veja que desde a sua origem vem com esse termo. E aí o que acontece? O princípio da dignidade humana vem exatamente para desmistificar e para romper com essa relação do passado, onde existe hoje uma preocupação muito grande com a integridade do empregado. Ele é uma pessoa, ele é detentor de direitos fundamentais, que vocês, por sinal, devem estar estudando direito constitucional. Não, já começaram ou não? Não, mas vão começar a estudar e vai ter lá os direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º, que é um rol enorme, que tem que ser respeitado, até para você manter a sua dignidade. Então o trabalho hoje está intimamente ligado com esse princípio. O que eu quero tomar cuidado, tem relação com a parte trabalhista? Claro. Quer ver um exemplo? Assédio sexual. Isso atenta diretamente ao princípio da dignidade humana. Uma prova que caiu recentemente, tá? Foi recentemente, isso que eu falei que não tratava especificamente do princípio da dignidade, perguntando sobre o princípio, mas para você responder, você tinha que ter o conhecimento desse princípio. A questão caiu bem assim, dizendo que uma empresa tinha feito um acordo coletivo com o sindicato, em que não era permitido ir ao banheiro, acho que mais de 2 vezes por dia, no prazo máximo de 5 minutos. Acho que foi em Minas Gerais, E daí dizendo que, se esse acordo era válido, não era... Gente, veja que a ideia é que eles queriam confundir você. Opa, puxa, envolveu o sindicato aceitou esse acordo. Gente, não interessa. Essa regra atenta diretamente o quê? A dignidade do empregado. Então não tem como você ter, não tem como essa regra ser aplicada. O juiz tranquilamente na Justiça do Trabalho vai anular esse acordo, especificamente nesse tópico, tá? Então cuidado, que o princípio da dignidade humana é muito importante mesmo.
O artigo 3º, eu falei artigo 1º, não, artigo 3º da Constituição, tá? Artigo 3º, até coloquei ali, artigo 3º, inciso 4. Princípio da não discriminação. Isso aqui é bem tranquilinho, né? Veja que esses daqui não são princípios específicos do direito do trabalho. Isso aqui são princípios gerais que são aplicáveis ao direito do trabalho. O que é o da não discriminação, gente? Evitar a discriminação no âmbito trabalhista. Né? Tanto é que nós temos normas, regras dizendo que não pode ter qualquer tipo de diferenciação entre o trabalho manual, técnico e intelectual, isso para evitar a discriminação. Nós temos regras específicas para que haja a inserção de pessoas portadoras de deficiência, os deficientes, né? Ou seja, isso tudo com o intuito de não haver a discriminação. Em tese, né? Hoje eu estava lendo, até foi ontem, porque saiu a questão do Dia da Mulher, então, não sei o que, daí começou a falar, né? Que ainda assim existem mulheres que ainda recebem, não sei, 35% a menos, no mesmo cargo, 35% a menos que um homem. Isso é discriminação, não pode. Então, isso tudo a lei vem com o intuito de quê? De tentar respaldar e tentar exatamente evitar esse tipo de problemas que podem existir. Hoje nós temos regras para proteger o menor, os deficientes, as mulheres e assim por diante, tá? Princípio da razoabilidade, gente. Não, eu estou ficando louco, é artigo 1º, né, do princípio da dignidade humana. Eu falei sério, depois voltei. O artigo 3º é o que fala da discriminação, estou ficando louco. Princípio da razoabilidade. Artigo 1º, inciso 3, por sinal. Isso mesmo. Princípio da razoabilidade, gente. Razoabilidade, aqui o termo mais próximo de razoabilidade é o bom senso. Isso mesmo. Bom senso. Lembre-se de bom senso. E aqui o princípio da razoabilidade está intimamente ligado ao da proporcionalidade. Tá? Razoabilidade e proporcionalidade são equivalentes. A diferença é que um foi na doutrina alemã e outro na doutrina americana, mas a essência é a mesma, tá? O que seria isso, gente? Aqui eu gosto de usar o binômio. Qual o binômio? Necessário e adequado. Aqui está diretamente ligado esse princípio, gente, ao poder empregatício do empregador. Então, o que leva a gente a analisar o princípio da razoabilidade é esse binômio, necessário, adequado. Será que realmente é necessário aplicar essa... Por exemplo, o empregador chegou atrasado uma vez 10 minutos. Não, vou dar uma suspensão para o cara. Que proporção, que razoabilidade que essa pessoa tem, que esse empregador tem. Por isso que eu falo que o pessoal de RH muitas vezes não sabe o que significa isso. Dependendo de algumas empresas, assim, são muito rígidas e tal. Calma, tem que ter uma certa proporcionalidade, tem que ter uma certa razoabilidade, um bom senso. Até porque nós podemos ter algumas implicações depois na justiça do trabalho. Você manda o cara embora, por exemplo, por justa causa, aí o cara entra com a ação para reverter a justa causa. Aí o juiz verifica realmente que o empregador não foi razoável. O que ele faz? Reverte a justa causa. E aí, dependendo da situação, ainda reintegra o empregado. Tá? Um exemplo que eu gosto de usar aqui da razoabilidade, que tem a ver com o poder empregatício, é o das pessoas hoje que têm problemas com bebidas alcoólicas. Pela CLT diz que você tem o direito de mandar embora. Mas hoje o entendimento é que, como se trata de uma doença, a empresa não pode te mandar embora por justa causa. Ela tem uma função social. Ela tem que, na verdade, afastar esse empregado, tentar a reabilitação desse empregado e, nas últimas consequências, mandar um cara embora por justa causa. Mas isso em decorrência do princípio da razoabilidade. Tá bom? Princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé, acho que o nome já diz tudo, né? Esse princípio vem lá do direito civil, né? Da relação de boa-fé. Em tese, deveria existir uma relação de boa-fé do empregador com o empregado, mas também do empregado com o empregador. Não é só de um caminho só, né? Não é um caminho só do empregador para o empregado, não. Empregado com o empregador. Veja que tem que ser uma relação pautada exatamente na confiança, na credibilidade, que vocês estejam fazendo tudo certo e tal. Como eu já falei para vocês algumas vezes que algumas empresas que eu trabalhei, né, que o cara chega lá, apresenta atestado médico, aí vem lá na verdade tá uma caneta azul de um tom, né, e daí vem um outro tom, vem um pouquinho diferente para modificar a data lá. Não, o afastamento lá era para ser de, sei lá, 5 vira 8, né? Gente, isso é relação de boa fé.
E detalhe, uma coisa que é bem importante destacar, a boa-fé, ela pode ser pré-contratual? Pós-contratual? Sim, pode, tanto pré quanto pós. Por exemplo, se você antes de entrar, eu já acho que já dei esse exemplo 1000 vezes, você está para entrar numa empresa, né? Aí você faz todos os testes necessários para entrar na empresa. Chega ao final, o cara fala que você passou, que segunda-feira a secretária vai entrar em contato, que é para você pedir a conta as tuas contas no outro emprego. Você pede as contas e tal, chega na segunda-feira, naquela semana assim, né? Sai cuspindo. Tchau pra vocês, tal, rotando grosso, né? Aí chega na segunda-feira que vem, o empregador fala, não, fechou aquela vaga, não posso contratar, estão numa fase difícil. Gente, nem existe contrato. Mas faltou o quê? Boa-fé. Você pode entrar com uma ação no X-Trabalho em decorrência dessa falta de boa-fé. Então, pré-contratual, antes de existir o contrato. E pós também. Vamos imaginar que você sai da empresa e você tinha informações sigilosas daquela empresa. E você, empregado, para prejudicar a empresa, começa a falar para o concorrente coisas que... E detalhe, está no teu contrato, que você tem lá um de sigilo e tal. Pronto, mesmo que você tenha feito isso depois do contrato, também está faltando boa-fé, tá? Veja que está intimamente ligado aqui no direito do trabalho e está até no artigo 422 do Código Civil. Bom, gente, nós vamos entrar agora na parte dos princípios específicos. Agora sim, né? Agora já começa a ser mais pontual. Gente, muito cuidado agora, porque são os princípios que eventualmente estão diretamente atrelados ao direito do trabalho. E começando, por sinal, com o princípio da proteção, que é o principal deles, por sinal. O que é esse princípio da proteção, gente? Veja que o próprio nome já está dizendo, princípio da proteção. Como a relação jurídica entre empregado e empregador no âmbito individual é desproporcional, a ideia, a existência do direito do trabalho é tentar reequilibrar essa relação jurídica, ok? Trazendo normas, regras mínimas para que exista uma relação jurídica trabalhista. Essa é a ideia da proteção. Proteger. Veja que realmente o direito do trabalho é paternalista. Ele acaba realmente protegendo a parte hipossuficiente da relação de trabalho, que é o empregado. Esta é a principal finalidade do direito do trabalho. Até recentemente teve a mudança do presidente do TST, né, o Ives Gandra, que acabou assumindo a presidência do TST, e ele falou realmente algumas coisas, e dentre as coisas que ele falou, que ele disse que a Justiça do Trabalho tem que ser menos paternalista em algumas coisas, e ele defende a desregulamentação, desculpa, a flexibilização do direito do trabalho, exatamente, porque realmente é muito paternalista. Mas eu acho que em decorrência da origem, de tudo que foi, né, toda a evolução até chegarmos nos dias atuais. Eu acho que às vezes, em alguns casos, eu acho que a lei é muito protetiva mesmo, sendo que não seria necessário esse nível de proteção. Por exemplo, eu acho um absurdo isso, é um posicionamento meu, tá? Por exemplo, a pessoa que engravidar no aviso prévio indenizado. Gente, isso é proteção acima do normal, ao meu ver. Porque mesmo, veja, se você está no aviso prévio, você engravida, é uma coisa. Eu estou cumprindo o aviso prévio e engravidei, beleza. Não, eu não, né? Minha mulher, tá? Agora, imaginemos uma situação que, puxa, a pessoa foi mandada embora. A pessoa está no aviso prévio. Hoje tem o aviso prévio proporcional, às vezes tem 60 dias. Puxa vida, qual é a segurança que a empresa tem? Daqui 60 dias, vai que a mulher realmente engravida? Né, acontece alguma coisa, veja que está fora de uma proteção da empresa, não tem como, a meu ver, mas não, a lei diz, mesmo no aviso prévio, indenizado, tem essa proteção. Então eu acho que em alguns casos acaba sendo paternalista demais. Nesse caso eu entenderia que não seria devido. Por quê? Pelo simples fato de que a mulher está no aviso prévio indenizado. Detalhe, muitas vezes a mulher já recebeu, já fez o levantamento do FGTS, já foi pago a multa de 40%, e como é que fica com essa parte devolvido? A lei não traz a previsão, não fala pra gente como é que tem que ser resolvida essa situação. Tá? Mas infelizmente, diga. Eu já vi assim, a empresa não era uma filial, porque ela tinha uma obra lá no Rio Grande do Sul. Aham. Né? E lá foi contratada
Uma... 3 pessoas, das quais uma era uma mulher Aham. casada, e ela engravidou. Então a obra durou 1 ano, 1 ano e meio. Certo. Ela engravidou já na parte dos últimos 4 meses. Aham. Daí terminou a obra. A empresa, como eu saí da empresa, não sei o que aconteceu, né? Mas a empresa é obrigada a continuar nesse contrato de trabalho, vai transferir ela para a matriz, vai ter que pagar, o que ela paga? Na verdade, veja que em tese, isso né, até a gente vai falar, mesmo sendo num contrato por prazo determinado, a pessoa tem direito ao quê? À estabilidade, tá? A garantia provisória, melhor dizendo. O problema é o seguinte, se realmente a empresa extinguir as suas atividades, aí veja que nenhuma pessoa que tenha a garantia provisória permanece com essa garantia. Nesse caso, se a empresa, a meu ver, o ideal é que ela transferisse essa mulher para outro local. Entendeu? Ó, você quer continuar o seu trabalho? Não, não quero. Então, na verdade, nós vamos extinguir porque nossas atividades aqui estão acabando. E esses... Que não seja uma filial lá. Não interessa, não interessa, tá? Por veja que terminou, rompeu, acabou, não tem por que permanecer a atividade. Mas isso acontece não só com a grávida, também o cipeiro, né, o dirigente sindical, se as atividades encerrarem naquela localidade onde ele é o dirigente sindical, gente, não tem por que ele ter a estabilidade, acaba, está entendendo? E é rompido o contrato de trabalho, porque a empresa está fechando as portas, simplesmente assim, tá? Então vamos lá. Princípio da proteção, então, está aqui o objetivo. Só que ele se subdivide, gente, em 3 subprincípios. E o primeiro da apostila de vocês, qual que é? O princípio? Vamos seguir o da apostila aí para princípio da aplicação da norma mais favorável? Mas isso aqui já falamos, né? Já acabamos de falar, quando a gente foi falar de hierarquia das normas trabalhistas, a gente já falou disso aqui. Eu sempre vou aplicar, eu vou sempre tentar aplicar, melhor dizendo, a norma que for mais favorável ao trabalhador. Ah, mas e a hierarquia? Não existe. Aqui a hierarquia é flexibilizada. Por exemplo, eu tenho uma Constituição que diz que a hora extra tem que ser paga no mínimo com 50%. Aí vem o quê? Aí vem um acordo coletivo e diz que a hora extra vai ser de 70%. O que você vai aplicar? A Constituição? Claro que não. Você vai aplicar o acordo coletivo que acaba, né, prevalecendo sobre a Constituição, porque traz uma norma mais favorável. Ok? Nesse caso aqui, dentro desse princípio aqui, gente, da aplicação da norma mais favorável, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, principalmente quando envolve... Então, posso pagar a parte das fontes aqui, gente? Quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Olha só. Isso aqui é bem interessante. Vamos imaginar... Isso acontece quando nós temos normas autônomas sendo aplicadas à mesma categoria. Exemplo, eu tenho um acordo e uma convenção coletiva de trabalho. E eu quero verificar qual é a norma mais favorável. O que vai acontecer? Aqui dentro tem um rol de normas trazendo benefícios aos trabalhadores. Isso já, quem estão lembrando, né? Ou seja, vamos imaginar aqui. Aqui o acordo traz uma hora extra de 60%. CCT traz uma hora extra de 70%. Adicional noturno de... Deixa eu colocar mais separado aqui. Adicional noturno de 40%. Adicional noturno... Imagina isso aqui? 50%. Não, vamos colocar 30 aqui, 30. Vamos diminuir aqui. Vamos imaginar que qual empresa que é, né? Vamos imaginar que... Não, com uma outra... Pode ser, então, vamos lá. Mas vamos pensar, não, insalubridade. Qual outra dia que vocês queriam ter? Férias? Opa, férias é bom. É que insalubridade é coisa ruim, né? É porque você já está numa situação, né, que é periculosidade. Férias. Também adicional noturno é uma coisa ruim, né? Aqui seja, sei lá, quantos dias de férias vocês querem? 55 aqui. Nossa senhora.
férias aqui. Tem que ser um terço só. Não, um terço não já é. 50 dias, sei lá, tá? Veja que cada um traz uma previsão. Aí você vai falar, puxa vida, como é que eu vou aplicar essas normas, né? O que eu vou aplicar? Vou aplicar o acordo, a convenção, porque você sempre tem que buscar o quê? A norma mais favorável. Quando você pega normas com hierarquias diferentes tal, e uma regra específica, fica mais fácil. Agora, quando você tem um conjunto de normas, nesses diplomas legais que são acordo e convenção, é diferente, porque são várias coisas tratando de diversos direitos. Então, nesse caso, surgiram duas teorias, tá? Para você analisar essas normas, são essas, né, que são fontes autônomas, né? Fontes formais autônomas. Nós temos a teoria da acumulação, eu vou falar de duas só, e a teoria do conglobamento. O que é a teoria da acumulação? Você vai pincelando o que for mais benéfico para o trabalhador e vai aplicando ao trabalhador. Isso que a teoria diz. A doutrina defende, né? Claro, tal coisa. Então, por exemplo aqui, o que é mais benéfico? Hora extra, adicional noturno e férias, tá? Então você vai pincelando, por isso você acumula as melhores normas e que sejam mais benéficas. Você vai pincelando, você vai pegando do acordo da convenção o que é mais benéfico. O que é a teoria do conglobamento? Você olha de forma global. O que for mais benéfico ao trabalhador. E óbvio, claro, de uma forma esdrúxula aqui, de uma forma simples de nós visualizarmos, em tese aqui seria mais benéfico o quê? O acordo, tá? Então o acordo é mais benéfico, porque na sua maioria dos seus direitos ali é mais benéfico para o trabalhador. Então, eu não vejo um por um, eu vejo no contexto geral da norma. E essa é a teoria utilizada pela doutrina majoritária. Da acumulação. Acumulação. Existe também outra teoria que é o conglobamento mitigado, mas eu não vou nem entrar no mérito, tá? Que é assim, aí a análise não é em direito específico, você vê por instituto. Você fala assim, com relação à parte de duração do trabalho, aí tem dentro da duração do trabalho vários direitos. Aí você analisa e compara os dois. Isso é conglobamento, mas mitigado. Esse do conglobamento, não, você vê no seu contexto geral, tá? Não é por institutos. Então, nesse caso, é o que tem sido adotado. Gente, em alguns casos específicos, você acaba adotando a teoria da acumulação, mas isso eu não vou entrar no mérito porque foge um pouquinho. Nessa análise, para esse princípio, o que vocês precisam saber é isso. Mas existe um estudo um pouquinho mais aprofundado em algumas outras situações que acaba sendo adotada a teoria da acumulação, mas não cai na prova de vocês, não se preocupe. É isso aqui que cai para o UFCC, se caso cai, porque eu não vi caindo ainda, tá? Tudo bem aqui, gente? Vamos encerrar então esse primeiro bloquinho. Na sequência a gente volta com o próximo princípio, que é o princípio do indúbio pro operário. Até daqui a pouquinho.